Meus queridos filhinhos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima estejam com todos vocês. Que bênção poder abrir as portas da minha cozinha e do meu coração para compartilhar mais uma história de fé, esperança e cura. Hoje, meus amados, a vó Terezinha vai falar de um tesouro que Deus colocou em nossa mesa, um alimento tão comum, tão presente no nosso dia a dia, que muitas vezes nem percebemos o poder imenso que ele carrega. Um verdadeiro soldado de Deus contra as doenças. Vocês já pararam para pensar no perigo silencioso das superbactérias? Essas bactérias que se tornaram resistentes aos antibióticos modernos, esses remédios que a ciência criou e que por tanto tempo nos protegeram? É algo assustador, meus filhinhos. A Organização Mundial da Saúde já alerta. As infecções resistentes a antibióticos matam mais de 700 mil pessoas por ano no mundo. É mais gente do que morre de muitas doenças famosas. E os médicos estão cada vez mais preocupados porque parece que estamos perdendo essa batalha. Os remédios já não fazem o mesmo efeito e as bactérias ficam cada vez mais fortes. E quem mais sofre com isso? Muitas vezes são os nossos idosos, nossos pais, nossos avós, que já têm o corpo mais fragilizado. Para eles, uma simples infecção urinária, uma pneumonia que antes se curava com facilidade, pode se tornar uma sentença de morte quando os antibióticos falham. É uma angústia muito grande para as famílias, não é mesmo? Mas hoje eu vou contar para vocês como um tempero simples, de cheiro forte, que talvez esteja aí na sua cozinha neste exato momento, salvou a vida de um senhorzinho de 92 anos. Um homem a quem os médicos, com toda a sua ciência e tecnologia, já haviam desistido de tratar, dizendo que não havia mais o que fazer. Este é o alho, meus filhinhos, essa maravilha da criação divina. Uma planta tão poderosa que, segundo as tradições antigas, foi abençoada por São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celestial, o grande protetor contra as forças do mal. Dizem que o cheiro forte do alho afasta não só as doenças do corpo, mas também as energias negativas, os maus espíritos. Um alimento que carrega em si o poder divino da purificação, da proteção e da cura. Especialmente quando preparado com fé, com respeito e com as orações certas que invocam a força do céu. Preparem o coração e aguçem os ouvidos, pois a história de seu Antônio e do alho abençoado é um testemunho emocionante de que, mesmo na idade mais avançada, mesmo diante da infecção mais resistente, a farmácia de Deus tem remédios que a ciência ainda está redescobrindo. Seu Antônio, meus filhinhos, era um exemplo de vitalidade. Aos 92 anos, ele era a prova viva de que a idade está na cabeça e no espírito. Morava sozinho em sua casinha simples no interior, mas era completamente independente. Acordava cedo, cuidava com um carinho imenso de sua pequena horta nos fundos, do quintal, onde plantava de tudo um pouco, e aos domingos, faça chuva ou faça sol, lá estava ele na missa das 7, elegante em seu terninho antigo, cumprimentando a todos com um sorriso gentil. Era um homem de fé simples, mas profunda, devoto de Nossa Senhora Aparecida. Mas até as árvores mais fortes podem ser derrubadas por uma tempestade inesperada. E a tempestade de seu Antônio veio na forma de uma pneumonia avassaladora. Começou com uma tosse, uma febre que não cedia. Sua neta, Luísa, que morava na cidade vizinha e o visitava todo fim de semana, percebeu que algo estava errado e o levou ao hospital. No hospital, a situação se mostrou muito mais grave do que imaginavam. Não era uma pneumonia comum. Os exames revelaram uma bactéria agressiva, daquelas que já não temem os antibióticos mais usados. Os médicos iniciaram um tratamento intensivo, com os remédios mais fortes disponíveis na UTI. Mas os dias passavam e seu Antônio só piorava.
A febre não baixava, a respiração ficava cada vez mais difícil e a infecção começava a se espalhar pelo corpo, comprometendo outros órgãos. Após 2 longas e angustiantes semanas de luta na UTI, o médico-chefe, um homem experiente, mas visivelmente abatido, chamou Luísa para uma conversa daquelas que nenhuma família quer ter. Ele foi direto, com a voz embargada pela impotência. Luísa, minha filha, disse o doutor, segurando as mãos dela. Fizemos absolutamente tudo o que estava ao nosso alcance. Tentamos todas as combinações de antibióticos, todos os protocolos, mas a infecção do seu avô é causada por uma superbactéria extremamente resistente. Lamento informar, mas não há mais nada que a medicina possa fazer por ele. A infecção está generalizada. É questão de dias, talvez horas. Prepare-se e chame a família para se despedir. O mundo de... Luísa desabou. Perder o avô, o homem que a criou com tanto amor depois que seus pais faleceram em um acidente quando ela era criança, era impensável. Ela saiu do hospital desnorteada, com a sensação de que um pedaço de sua alma havia sido arrancado. Ao chegar à casa vazia do avô, sentou-se na velha poltrona dele e chorou por horas, abraçada a um porta-retrato antigo. Depois, reunindo as forças que lhe restavam, decidiu começar a arrumar as coisas do avô, como que para se preparar para o inevitável. Foi então que, ao mexer em uma gaveta da velha cômoda no quarto dele, encontrou um caderno antigo, de capa dura, com a letra caprichada de sua bisavó, mãe de seu Antônio. Folheando aquelas páginas amareladas pelo tempo, repletas de receitas, de bolos, doces e remédios caseiros, Luísa encontrou uma página marcada com uma pequena fita vermelha, já desbotada. O título da receita a intrigou. Remédio do Padinciço para cobreiro e infecção braba. Uma anotação no rodapé, com a letra da bisavó, dizia: receita ensinada pelo próprio Padim Cisso Romão Batista lá no Juazeiro. Curou muita gente. Da epidemia de tifo de 1910, usar com fé. Padre Cícero, o santo popular do Nordeste, a quem seu Antônio tinha tanta devoção. Luísa sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Seria um sinal? Uma última esperança vinda do céu? Sem pensar 2 vezes, sentindo uma força que não sabia de onde vinha, Luísa decidiu preparar o remédio. Não tinha absolutamente nada a perder. A receita era simples, mas exigia fé e um ritual específico. Um preparado de alho fresco fermentado em vinho tinto seco, que deveria ser feito enquanto se rezava o terço da Divina Misericórdia, pedindo a Jesus por aquela alma. Olhe bem, Apades. Receita, minha filha. Parecia ouvir a voz da bisavó sussurrando em seu coração. Pegue 12 dentes de alho fresco, dos mais bonitos que encontrar. Descasque-os e amasse-os levemente com o cabo de uma faca, só para liberar a força deles. Coloque esses dentes de alho em um frasco de vidro escuro, bem limpo. Adicione 200 ml de vinho tinto seco, de boa qualidade. O vinho, minha filha, representa o sangue de Cristo, que nos purifica e nos cura. Adicione também uma colher de chá de mel puro, para adoçar a mistura e trazer a doçura da graça divina. Feche bem o frasco. Agora, com muita fé, agite-o 33 vezes, contando devagar, em homenagem aos 33 anos que nosso Senhor Jesus Cristo viveu aqui na terra por nós. Enquanto prepara tudo isso, desde descascar o alho até agitar o frasco, reze com fervor o terço da Divina Misericórdia, pedindo a Jesus que derrame sua misericórdia sobre o doente. A receita dizia que o paciente deveria tomar uma colher de sopa deste preparado a cada 3 horas, sem falhar, dia e noite, até a cura completa. E a cada dose, antes de tomar, deveria ser recitada a oração a São Rafael Arcanjo, o anjo da cura, o médico de Deus. São Rafael, guiai-nos no caminho da saúde, curai nossas enfermidades, sede nosso protetor. Amém. Luísa preparou o remédio com uma fé renovada, sentindo uma paz que não sentia há dias.
Colocou o preparado em um frasco menor e levou escondido para o hospital, dentro da bolsa. Esperou o momento em que os enfermeiros saíram do quarto da UTI e, com cuidado, deu a primeira colherada ao avô. Ele estava tão fraco que mal conseguia engolir. Mas Luísa insistiu com carinho, rezando baixinho a oração a São Rafael. Como não poderia ficar no hospital durante a noite, pediu à sua prima, que também amava muito o avô, que ficasse com ele e continuasse dando o remédio rigorosamente a cada 3 horas, sem que a equipe médica percebesse. O que aconteceu nas 12 horas seguintes, meus filhinhos, foi algo que surpreendeu até a enfermeira mais experiente e cética daquela UTI. A febre de seu Antônio, que estava persistentemente em 40 graus, começou a ceder gradualmente. Sua respiração, que estava ofegante e superficial, começou a ficar mais calma, mais profunda. A saturação de oxigênio no sangue, que estava perigosamente baixa, começou a subir nos monitores. Quando o médico intensivista fez a ronda matinal, ele parou em frente ao leito de seu Antônio, olhou os monitores, examinou o paciente e ficou visivelmente perplexo. Ele chamou a enfermeira-chefe. "O que aconteceu aqui esta noite?" perguntou ele, quase sussurrando. "Ontem à noite eu tinha certeza que ele não passaria da madrugada. Os sinais vitais dele estão melhorando inexplicavelmente." Luísa, que havia chegado cedo ao hospital, apenas sorriu e disse que a família havia rezado muito durante a noite. Não mencionou o remédio da bisavó, temendo que os médicos o proibissem ou o descartassem como crendice popular. Ela e a prima continuaram dando o preparado de alho a cada 3 horas escondidas. E a melhora de seu Antônio continuou, dia após dia. 3 dias depois da primeira dose do remédio do padre Cícero, os exames de sangue mostraram algo que o médico-chefe descreveu em seu relatório como cientificamente inexplicável e altamente incomum. A contagem de bactérias havia despencado e a infecção estava regredindo rapidamente. Não havia mais sinais da superbactéria resistente no organismo de seu Antônio. Uma semana depois daquele dia em que recebeu a sentença de morte, seu Antônio teve alta da UTI e foi transferido para o quarto. 2 semanas depois, ele recebeu alta do hospital, caminhando com suas próprias pernas para a surpresa e alegria de todos. E hoje, meus queridos filhinhos, 2 anos se passaram desde aquele milagre. Seu Antônio, com seus 94 anos bem vividos, continua firme e forte. Voltou a cuidar de sua hortinha, onde agora planta com mais carinho ainda os seus pés de alho. E continua indo à missa todos os domingos, agradecendo a Deus, a Nossa Senhora, a São Miguel, a São Rafael e ao seu querido Padre Inciso pela segunda chance que recebeu. O alho, meus filhinhos, que planta abençoada! Sua história se confunde com a história da humanidade e da nossa fé. Como eu disse, na Bíblia, no livro de Números, capítulo 11, versículo 5, os israelitas, cansados do maná no deserto, reclamavam com Moisés, lembrando com saudade dos peixes, pepinos, melões, alhos e cebolas que comiam de graça no Egito. Isso nos mostra como o alho já era um alimento essencial e apreciado há mais de 3.000 anos. E na tradição cristã, o alho sempre foi visto como um escudo protetor, não só contra doenças físicas, mas também contra as espirituais. Em muitas culturas católicas antigas, era comum pendurar tranças de alho nas portas das casas para afastar maus espíritos, inveja e energias negativas. São Miguel Arcanjo, o chefe dos exércitos celestiais que combate o dragão, é muitas vezes associado ao poder protetor do alho. Esfregar alho na espada, como diziam os antigos, era como consagrar a arma com a força divina para vencer o mal. E a ciência moderna, meus filhinhos, veio comprovar com seus estudos o que a fé e a sabedoria popular já sabiam há milênios. O alho é um dos antibióticos naturais mais poderosos que existem. Ele contém uma substância incrível chamada alicina,
A alicina só é liberada quando o alho é cortado ou amassado, e ela tem uma capacidade impressionante de combater uma vasta gama de bactérias, fungos e até vírus. O mais incrível é que a alicina consegue combater até mesmo aquelas superbactérias que se tornaram resistentes aos antibióticos farmacêuticos, como a MRCA, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que causa tantas infecções hospitalares graves. Um estudo importante, feito na Universidade Estadual de Washington, nos Estados Unidos, mostrou que um composto derivado da alicina era 100 vezes mais eficaz do que 2 antibióticos populares no combate à bactéria Campylobacter, uma das principais causas de intoxicação alimentar. Outros estudos mostraram eficácia contra H. pylori, causadora de gastrite e úlceras, salmonela, E. coli e muitas outras. Mas o que torna o ritual da bisavó de Luísa, inspirado pelo padre Cícero, tão especial e poderoso? Não é apenas o alho em si, mas a combinação sagrada de elementos e a fé que o envolvem. O número 12 dos dentes de alho é um número fundamental na nossa fé. Representa os 12 apóstolos de Jesus, as 12 tribos de Israel, a totalidade do povo de Deus. Usar 12 dentes de alho é como invocar a força e a proteção de toda a igreja. O vinho tinto seco, além de ajudar na extração e conservação dos compostos do alho, tem um simbolismo profundo. Representa o sangue de Cristo derramado na cruz para nossa salvação e purificação. Usar o vinho no preparo é como consagrar o remédio com o poder redentor de Jesus. A fermentação, que ocorre suavemente no processo, é um símbolo de transformação, de vida nova. Assim como o mosto se transforma em vinho, a fé e o remédio podem transformar a doença em saúde, a morte em vida. As 33 agitações do frasco homenageiam os 33 anos da vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, o tempo que ele passou entre nós, curando, ensinando e nos mostrando o caminho para o Pai. E as orações, o terço da Divina Misericórdia, ensinado por Jesus a Santa Faustina, é uma das orações mais poderosas para alcançar a misericórdia de Deus, especialmente para os doentes e agonizantes. E a oração a São Rafael Arcanjo, cujo nome significa Deus cura, invoca diretamente o anjo que Deus designou especificamente para trazer a cura física e espiritual. Agora, meus filhinhos, vou ensinar mais uma vez, com todo o respeito e cuidado, como preparar este remédio abençoado, o alho fermentado. No vinho, para combater infecções graves ou fortalecer o corpo contra elas. Lembrem-se sempre, este é um tesouro da farmácia de Deus, mas a prudência e o acompanhamento médico são sempre importantes, especialmente em casos graves. Para o preparo do remédio do Padre Cícero, vocês vão precisar de 12 dentes de alho fresco, grandes e saudáveis, cerca de uma cabeça inteira, de vinho tinto seco de boa qualidade. Não precisa ser caro, mas evitem os muito suaves ou doces. Colher de chá de mel puro para equilibrar e adicionar propriedades. Um frasco de vidro escuro com tampa, bem esterilizado. Muita fé e as orações. Terço da Divina Misericórdia e oração a São Rafael Arcanjo. O melhor horário para o preparo é ao meio-dia, quando o sol está a pino, simbolizando a força máxima da luz divina sobre as trevas da doença. Descasquem os 12 dentes de alho. Amassem cada um levemente com o cabo de uma faca ou um pilãozinho, só para romper as fibras e liberar a alicina. Coloquem os dentes de alho amassados no frasco de vidro escuro. Adicionem o vinho tinto e a colher de chá de mel. Fechem bem o frasco. Agora, segurem o frasco com fé e agitem-no 33 vezes, contando pausadamente, enquanto meditam na paixão de Nosso Senhor.
Enquanto fazem todo o processo, desde descascar o alho, rezem com devoção o terço da Divina Misericórdia. Deixem o frasco descansar em local fresco e escuro por pelo menos 24 horas antes de começar a usar, para que o alho comece a liberar seus compostos no vinho. Como usar? Para infecções graves, como a de seu Antônio, a dose é 1 colher de sopa a cada 3 horas, dia e noite, sem interrupção, até a melhora completa. Antes de cada dose, rezar a oração a São Rafael Arcanjo. Glorioso São Rafael, anjo da cura, que por ordem de Deus acompanhastes o jovem Tobias, livrando-o de perigos e curando seu pai da cegueira, vinde em nosso auxílio. Curai nossas enfermidades, do corpo e da alma, guiai-nos no caminho da saúde e da salvação. Afastai de nós toda doença e toda cilada do inimigo. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Amém. Para prevenção ou fortalecimento do sistema imunológico, pode-se tomar uma colher de sopa 3 vezes ao dia, manhã, tarde, noite, por 1 semana, e depois fazer uma pausa. Atenção! Este preparado é forte. Não deve ser dado a crianças menores de 12 anos sem orientação médica. Pessoas com problemas gástricos, gastrite, úlcera, devem usar com cautela. Pessoas que tomam medicamentos anticoagulantes, como varfarina, ou que farão cirurgias, devem consultar o médico antes, pois o alho pode afinar o sangue. Guardem o preparado na geladeira, em vidro escuro. Ele dura cerca de 2 semanas. Após esse período, é melhor preparar um novo. Agitem suavemente antes de cada uso. Meus queridos filhinhos, a história de seu Antônio e do alho abençoado pelo padre Cícero é uma prova contundente de que a fé, aliada à sabedoria que Deus depositou na natureza, pode operar milagres que desafiam a lógica humana. Mesmo quando a ciência diz não há mais esperança, Deus pode ter um remédio simples e poderoso esperando em nossa própria cozinha. O alho é essa bênção, esse antibiótico natural, esse protetor que Deus nos deu. Mas lembrem-se, a melhor forma de combater as infecções é fortalecer nosso corpo, nosso sistema imunológico. Comam alho fresco todos os dias. Usem e abusem desse tempero sagrado em suas refeições. Tenham uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes. Cuidem do corpo, que é templo do Espírito Santo. Se vocês conhecem alguém que luta contra infecções recorrentes, que sofre com a resistência aos antibióticos ou simplesmente quer fortalecer suas defesas naturais, compartilhem esta receita, esta história de fé. Mas sempre com prudência, orientando a pessoa a manter o acompanhamento médico. Confiem no poder de Deus, na intercessão dos santos e na força curativa da natureza. Façam a parte de vocês com fé, disciplina e amor, e deixem que a graça divina faça o resto. Agora, meus amados, me digam aí nos comentários, de qual cidade e estado vocês estão conectados com a Vó Terezinha hoje. Quero mandar uma bênção especial para cada cantinho deste Brasil. E se esta história de fé e o poder do alho tocaram o seu coração, se este conhecimento pode ser uma luz para você ou para alguém que você ama, não se esqueçam de deixar o seu gostei neste vídeo, de se inscrever no canal para continuarmos juntos nessa jornada de fé e cura e de compartilhar este vídeo com todos os seus contatos. Vamos criar uma grande corrente de saúde e esperança. Que Deus Pai Todo-Poderoso, São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e Nossa Senhora da Saúde os protejam de todas as infecções e doenças, fortalecendo seu corpo e sua alma. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, meus queridos filhinhos.